Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de aulas de língua portuguesa. Hoje eu vim acompanhada do Tisbe, o meu nenenzinho. E aí, hoje a gente vai ver o que, pessoal? Crase. Então, você que não tá conseguindo entender nada sobre crase, fica aqui comigo. Antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, coloca aqui embaixo nos comentários quais as matérias de língua portuguesa vocês querem ver aqui no canal, belezinha? Hoje, então, crase sem mistério. Quando usar e quando evitar a crase? Então, eu vou te dar algumas dicas sobre isso, beleza? E aí, para começar, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é a crase. Prof, eu nem lembrava mais desse assunto de crase e de repente aparece isso numa prova, aparece isso para eu fazer algum concurso público, um vestibular, qualquer coisa. Deixa eu colocar meu óculos aqui, gente, que eu não tô enxergando direito. E eu nem tava lembrando mais desse assunto. Você pode me explicar resumidamente o que é esse troço de crase? Então presta atenção, pessoal. A crase, ela ocorre quando a gente junta. Presta atenção, quando a gente junta duas coisas. Quais coisas são essas? Quando a gente junta uma preposição e quando a gente junta ali um artigo feminino, tá? Olha só, se eu falar assim... Peraí, deixa eu pegar aqui uma canetinha melhor. Não, vou fazer o seguinte, eu vou falar mais pra frente pra não confundir vocês, tá? Mas é basicamente, a gente junta uma preposição com um artigo. Não vou explicar agora não, calma aí, segura aí que daqui a pouquinho você já vai ver. E aí, então, o que acontece? Quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem crase, eu já vou te explicar. E o uso correto vai evitar erros comuns na escrita. Tá, prof, continuo não entendendo. Beleza, vamos lá então pra gente pensar um pouquinho sobre quando a gente vai usar crase e como que isso vai acontecer. Então, a crase, pessoal, nada mais é do que esse sinalzinho aqui, tá? O acento agudo a gente faz pro lado de cá. A crase não, a crase a gente faz pro lado de cá, pro lado contrário, beleza? Então... Aí, agora você já lembrou o que é crase, né? É o acento, só que pro lado contrário. E aí, a gente precisa de crase quando? Quando a gente tiver, por exemplo, uma palavra feminina, Tisbe. Não caga no meu colo aqui, hein? Porque tá todo mundo vendo a aula, hein, Tisbe? Olha lá, o Tisbe já começou a olhar assim, ó. Deve ter algum sonzinho que ele tá escutando aí. Então, o que acontece? A gente precisa usar antes de palavras femininas, tá? Então, olha só, escola. Escola é uma palavra feminina ou é uma palavra masculina? Escola é uma palavra feminina. Então, se escola é uma palavra feminina, eu vou usar a crase. Logo, fui à escola, beleza? A gente também tem outra regrinha para usar a crase, que são... em locuções prepositivas, também locuções conjuntivas e locuções adverbiais femininas. Nossa, prof, agora você confundiu tudo, não entendi nada. Olha só, se eu falar pra você assim, fulano saiu à francesa. Nesse caso aqui, olha, saiu à francesa, eu vou usar crase também, tá? Porque ele saiu à francesa. Então, lembra que eu falei pra vocês que a crase é quando a gente junta dois fatores, a gente junta a preposição. Olha o que eu falei pra você, ó, é a fusão, né? Da preposição e do artigo. Então, se eu falar assim, pra eu não ter que falar que fulano saiu à francesa, olha só, fulano saiu à francesa, para eu não colocar dois As, para eu não fazer isso aqui, ó, A mais A, para eu não ter que fazer isso aqui, para eu não falar A duas vezes, eu junto esses dois As aqui e faço a minha crase, tá? Então, para eu não ter que falar fulano saiu à francesa, eu junto a preposição e eu junto o artigo, tá? Eu junto os dois, porque tanto esse A de cá quanto esse A de cá, um é preposição e o outro é artigo. Pra gente não falar isso duas vezes, a gente usa crase,
tá? Então, fulano saiu a francesa, com crase, pra eu não ter que falar fulano saiu a francesa, beleza? Então, isso é que quer dizer, né? Quando a gente tem as locuções prepositivas, as conjuntivas, enfim, a gente vai usar a crase. Agora, um outro exemplo aqui, ó, com a expressão a moda de. Sempre que a gente tiver essa expressão aqui, ó, a moda de, ó, eita, não era isso não, peraí. Não é caneta não, Gabi, não é caneta não, aqui eu vou colocar o marca-texto pra você fixar mais o que eu tô te falando, ó. Quando a gente tem a expressão a moda de alguma coisa, você vai usar a crase também, tá? Então, por exemplo, você já foi na pizzaria e você já viu, né, que lá no cardápio tem a pizza à moda da casa. Sempre que você tiver a expressão à moda de alguma coisa, você obrigatoriamente irá usar a sua linda crase. Então, aqui a gente tem crase. Prefiro um carro a Ferrari. Quando eu falo que eu prefiro um carro a Ferrari, eu estou dizendo que eu prefiro um carro à moda Ferrari. Então, eu vou colocar a crase também. Ah, eu prefiro igual hoje, né? Hoje, o que eu fiz hoje aqui em casa? De almoço, eu fiz macarrão à toscana, ó. Macarrão à toscana, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o macarrão à moda toscana, beleza? Então, neste caso aqui, o que a gente vai ter? Nós vamos ter a nossa crase. Por quê? Porque eu estou falando a moda de alguma coisa, macarrão à toscana, tá? Que, inclusive, tava uma delícia, mas eu mesma não comi, mas eu sei que tava uma delícia, porque todo mundo falou que tava uma delícia. Mas por que você não comeu, prof? Porque eu estou de dieta, como sempre, né? Porque eu vivo de dieta. Então, eu não comi, mas tava uma delícia, porque todo mundo falou que tava, e eu acredito, porque fui eu que fiz, né, gente? Então, olha só. Então, vamos recapitular? Quando que a gente vai usar a crase? Aqui eu tô colocando, pessoal, uma matéria pra vocês bem resumida, tá? Então, eu quero que vocês entendam que a aula de hoje é assim pra quem ainda tá começando a entender a crase, beleza? É uma aula resumida, então aqui eu tô mostrando os principais pontos do uso da crase pra vocês, beleza? Então, é claro que na língua portuguesa a gente sempre pode aprofundar mais, né? A gente sempre pode aprofundar, mas aqui, isso daqui já é o suficiente para que vocês consigam entender o básico da matéria, tá? Então, olha só, antes de palavras femininas, você usa crase. Sempre quando você tiver locuções, né, que podem ser prepositivas, conjuntivas, adverbiais femininas, você também vai usar a crase, né? Adverbiais femininas, ali a gente tem, ó, saiu a francesa. E quando a gente tem a expressão a moda de alguma coisa, tá? Então, eu gosto de um carro a Ferrari. Hoje eu comi eu não comi, né? Mas a minha família comeu um macarrão à toscana, beleza? Tá. Aí, agora a gente tem quando a gente não deve usar a crase. Então, presta atenção. Se eu tenho uma palavra, se eu falei pra você que a gente deve usar a crase antes de uma palavra feminina, e eu te dei o exemplo da escola, né? Eu fui à escola, e escola é uma palavra feminina. Por que é uma palavra feminina, prof? Porque você não fala o escola, você fala a escola, é uma palavra feminina. Se eu uso ela antes de palavras femininas, eu não vou usar antes de palavras masculinas, tá? Então, pensa que a crase é pensa que é sabe assim, um cavalheiro que deixa a dama vir primeiro? Então, crase é isso, a dama vem primeiro, então você vai usar antes de palavras femininas. Deu para entender isso daí? Beleza, então, não devo usar antes de palavras masculinas. Então, olha só, eu fui a pé. Fui a pé. Pé é uma palavra o quê? É uma palavra masculina, porque é o pé. A gente não fala a minha pé está doendo, é o meu pé está doendo. Então, fui a pé. Pé é uma palavra masculina, então eu não coloco crase aqui. Antes de verbos,
começou a estudar. A gente não vai usar crases antes de verbos. Por quê, prof? Porque a língua portuguesa tem regras e a regra é essa daí, aceita que dói menos, tá? Então, não vamos usar, até porque ia ficar esquisito. Porque pra que você vai colocar a crase antes de um verbo? Eu não te falei que a crase é quando a gente tem a junção de uma preposição e de um artigo? Então, se eu tenho uma preposição e um artigo, para não falar a duas vezes, eu junto os dois e coloco a crase, tá? Então, nesse caso aí também não precisaria, antes de verbos nós não usamos. Também a gente não deve usar antes de pronomes pessoais e antes de pronomes de tratamento. Olha só, quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, não é isso? Então, aqui, olha, entreguei a ela. Ela é um pronome pessoal, tá? Se eu tenho um pronome pessoal, eu não vou colocar a crase, beleza? Pronomes de tratamento também, a gente não vai usar a crase. Eu não vou explicar muito sobre pronomes de tratamento, porque se eu for explicar tudo, a gente não termina a aula hoje. Mas, basicamente, você lembra, né? Os pronomes de tratamento é quando a gente vai tratar com alguma pessoa. Por exemplo, eu não posso chamar um juiz de você, né? Eu tenho que chamar de excelentíssimo, né? Por exemplo, a gente tem, assim, os reis e as rainhas, né? Que a gente vai colocar os pronomes de tratamento, os diáconos, né? Ah, tem vários. Ah, vossa senhoria, vossa excelência, tudo isso é pronome de tratamento. E aí a gente não vai usar a crase antes, mas eu não vou explicar muito. Acabou que eu já expliquei, mas não vou explicar muito mais não, pra gente não se alongar. Aí, olha só. O que a gente tem que entender? Dicas para você não errar na crase. Um macete que a gente pode fazer, é substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Como assim, prof? Eu não entendi. Ó, lembra que eu te falei que a crase vem na palavra feminina e a gente não usa na palavra masculina, a gente só usa na palavra feminina? Olha só. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Peraí, deixa só eu arrumar a minha câmera aqui, gente, que a minha câmera tá toda... Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco aqui pra vocês. Não consegui. Tá, tudo bem, não tem problema. Olha só. Se o ao for aceito... Calma que eu vou explicar, tô só lendo, ó. Se o ao for aceito, a crase deve ser usada. Prof, como assim? Ó, vou te dar um exemplo aqui. Se eu falo pra você, fui à escola, eu posso falar fui ao colégio, tá? Ó, quer dizer, o contrário, né? Se eu falar fui ao colégio, eu posso falar que eu fui à escola com crase, beleza? Esse ao aqui me permite entender que eu posso substituir esse ao pela crase, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma palavra masculina, que é colégio. Colégio é uma palavra masculina. E aí, eu vou tentar ver. Eu falo fui do colégio, fui de colégio, eu fui ao colégio. Tá, se a palavra colégio aceita ao... Então, eu posso transformar essa frase numa frase feminina. Como que eu vou transformar ao colégio para o feminino? Bom, colégio, o sinônimo de colégio é escola. Escola é uma palavra feminina. Então, eu posso substituir. Se eu posso falar fui ao colégio, então eu posso falar fui à escola com a crase, tá? Por quê? Porque a palavra ao, ela se encaixou na frase masculina. Se eu conseguir encaixar o ao na palavra masculina, eu transformo a frase para o feminino e coloco a crase. Então, qual que é o feminino de colégio? Eu posso falar escola. Fui ao colégio, eu posso transformar isso, né? Já que o ao se encaixou aqui. E aí, vai ficar fui à escola, tá? Agora, se a frase não aceitar o ao, então você não vai usar a crase, tá? Nem toda frase vai encaixar o ao aqui, tá? Nem toda frase. Vai ter frase que você não vai conseguir colocar o ao aqui. Por exemplo, eu fui do Rio de Janeiro até o Paraná.
Rio de Janeiro até o Paraná. Não tem como colocar crase aqui, porque não aceita o AU. Então, se não aceita o AU, eu não consigo transformar isso pro feminino e não dá pra usar a crase, beleza? Tá, vamos fazer então os exercícios para você prestar um pouco assim mais de atenção na parte da fixação da matéria, para ver se você entendeu. Olha só, aqui a gente vai precisar colocar a crase ou não colocar a crase. Olha só, eu fui à praia no final de semana. Pensa comigo, praia. Praia é uma palavra o quê? Vamos colocar um F aqui de feminino? Se praia é uma palavra feminina, eu posso sim usar a crase aqui. Então, fui à praia no final de semana, beleza? Eu entreguei o presente à minha mãe. Aqui, eu não vou usar crase. Por quê? Porque aqui eu tenho um pronome possessivo, tá? Minha mãe é um pronome possessivo, tá? E aí, você vai falar assim pra mim, ai, prof, mas você não falou exatamente do pronome possessivo lá nas aulas, no slide anterior. Pois é, eu tô te falando agora. Pronome possessivo, você evita a crase, tá? Ai, a minha letra está horrível, mas tudo bem, pronome possessivo. Ah, não, eu vou até desmanchar isso daqui, porque tá feio demais, né? Vou colocar só PP aqui, porque o que que acontece? Essa minha lousa, a letra tem dia que fica bonita e tem dia que fica feia. Na maioria das vezes ela fica feia, tá? Pronome possessivo. Voltou à cidade natal depois de anos. Olha só, voltou. Olha como que eu teria que falar essa frase, ó. Voltou à cidade natal depois de anos, tá? Então, para eu não repetir esses dois, o pronome e o artigo, né? Voltou à cidade natal. Para eu não ter que repetir dois as, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a crase. Aqui eu tenho uma palavra feminina. Cidade é uma palavra feminina, assim como praia. Então, aqui no número 1, eu usei a crase porque é uma palavra feminina. No número 3, eu usei a crase porque é uma palavra feminina também. E aí, a gente faz a fusão de pronome e artigo. A gente junta os dois e aí a gente consegue falar mais facilmente. Voltou à cidade natal depois de anos. Aí, olha só. O último, chegou tarde na reunião. Aqui também, a gente vai colocar a crase, ó, a palavrinha aqui, tarde. Eu falo o tarde ou eu falo a tarde? Eu falo a tarde, então tarde é uma palavra feminina. Portanto, aqui também se encaixa o uso de crase. Então, vamos ver como é que ficou? Fui à praia no final de semana. Entreguei o presente à minha mãe sem crase, voltou à cidade natal depois de anos e chegou à tarde na reunião. Só aqui o número 2 que nós não usamos crase, o resto você colocou crase em tudo, belezinha? Então, olha só, se você ainda tá com alguma dúvida, eu sugiro você dar uma voltada no vídeo, então reveja a aula e também faça algumas consultas. Você pode consultar a internet para você se aprofundar mais nessa matéria, tá bom? Porque como eu falei para vocês anteriormente, isso daqui foi só uma pincelada do uso de crase, tá? Mas dependendo do tipo de prova que você for fazer ou o tipo de estudo que você tiver que ter, talvez você vai ter que se aprofundar um pouco mais, porque esse vídeo é para todas as idades, para todas as séries, para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer concurso, para quem não entende nada de nada, para quem já tem algum entendimento da matéria. Então, assim, se você precisar se aprofundar mais, pesquise um pouco mais, tá bom? Porque isso daqui foi uma pincelada para você que às vezes você tá querendo fazer uma prova muito difícil, você precisa passar, mas você esqueceu a matéria, já faz muito tempo que você tá sem estudar, ou você é um aluno do, sei lá, do 8º, do 9º ano, tanto faz, tá? Mas o importante é complementar os estudos, tá? Então, não fique só nesse vídeo, faça bastante leitura sobre isso.
complemente mais os seus estudos. E aí, se você quiser falar um pouquinho mais comigo, a gente conversar um pouquinho mais, aqui embaixo nos comentários está aberto para você fazer isso e eu leio todos os comentários. Então, desce aqui embaixo nos comentários, conversa um pouquinho aqui comigo e eu te espero para nossa próxima aula. Até lá. Tchau. Dá tchau, Tisbe. Tchau.